sejam bem-vindos ao nosso programa Adri e Rafa Correm. No programa de hoje, nós vamos ter um TBT muito especial e divertido e um convidado especial no personagem do Corre. Oi, pessoal! É isso mesmo. Hoje nós vamos ter um convidado que é corredor e é treinador também e vem de uma família que respira atletismo. Vai estar especial o personagem do Corre, não perde. Só que antes, nós vamos para aquele quadro que traz aí o que aconteceu de provas, né? Vamos para o nosso TBT do Corre. Pensa num evento especial e divertido onde toda a família correu junto. Foi um sábado muito bonito que nós participamos da Minions Run. Largou! Primeiro quilômetro, 5:28. Hoje não é só sobre corrida, pace ou tempo. Quilômetro 2, 5:1. Hora do reclame. Bora! Terceiro quilômetro, 5:06. Hoje a missão é diferente. Cansou? 4 km na conta, mas a missão não acaba aqui. Largou! Devagar! Cuidado! Divertido, né, o vídeo, né? Vocês perceberam que a gente correu em família, a gente aproveitou, curtiu muito essa prova. Ela é uma prova para quem quer correr, inclusive tem pódio, tem premiação, né? Mas ela tem distância única e ela também é uma prova para quem quer caminhar, tanto que as crianças fazem a caminhada, então aí é o momento da família. Então é para todo mundo mesmo, né? Para todos se divertirem. E o mais legal é que a diversão começa antes mesmo da largada, na escolha das camisetas aí com os personagens dos Minions. Lá em casa já foi a festa, né? A nossa filha mais nova já decidiu que cada um ia correr com um personagem diferente. Então foi super divertido, foi diversão do início ao fim em família. Isso mesmo, toda a família correu junto. A prova tinha distâncias de 4 km e 2 km de caminhada. Nós corremos os 4 quilômetros e depois participamos da caminhada junto com as crianças que quiseram correr a maior parte do percurso, né? Então nós acabamos correndo um pouquinho mais, mas foi uma prova muito legal, organizada pela On Sports e pela RS Eventos Esportivos, e essa prova aconteceu dentro do Parque Harmonia. A largada era de dentro do parque, depois tu percorria um pouco da Edivaldo Pereira Paiva e retornava para dentro do parque novamente. As fotos já estão mostrando aí para vocês um pouco do que foi, né? Mostrando aí a primeira etapa, quando nós corremos os 4 quilômetros. Estava um dia mais quente, então foi um percurso aí, apesar de curto, desafiador, né? E no final a gente fez a caminhada, como o Rafael disse, foi mais corrida do que caminhada, porque a gente foi no ritmo das crianças e criança caminhando é difícil, né? Eles querem sair a 1000, então foi diversão, a gente aproveitou bastante em família. E é uma prova para quem busca se divertir, não é uma prova para quem busca performance, né? Mas é uma prova incrível. E falando em performance, agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto no nosso quadro Personagem do Corre. Ele é corredor e maratonista, começou no esporte ainda criança como espectador dos pais, o pai triatleta e a mãe professora de educação física. Ele até tentou ir para arquitetura, quase virou meu colega, mas ele entendeu que a vida dele estava no esporte. Então, corredor, treinador, ele tem uma assessoria esportiva e hoje ele vem falar um pouco mais pra gente sobre essa vida dele no esporte. Seja bem-vindo, Ian Farjado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer. O convite também e a presença nesse programa tão bem visto, né, no meio da corrida e por vocês ainda que são um casal incrível. Muito obrigada. A gente fica feliz de ter aqui. Esse bate-papo já estava se ensaiando, né? Sim. A gente já estava numa expectativa de te trazer aqui, conversar um pouco mais sobre corrida. E eu falei um pouquinho da tua trajetória, muito resumida aí, né, da infância, mas eu quero te perguntar um pouquinho sobre isso. Como que a corrida entrou na tua vida? Porque eu falei, tu tentou ir lá para arquitetura, né? Entendeu que acho que não era o teu caminho, acho que o futebol também tentou te pescar, também não deu certo. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, desde criança praticando esporte, ou na escola ou fora dele, né, estimulado pelos pais, com certeza. Depois do futebol, eu acabei me lesionando
Então, pensei que um outro esporte poderia compor melhor assim a minha vida, a minha longevidade, né, no esporte, priorizando mais saúde do que qualquer outra coisa, né? E aí, quando eu tentei arquitetura, né, cheguei a fazer 2 semestres na faculdade, acabei vendo que não era para mim, tinha mudado completamente a minha rotina, uma rotina que envolvia, claro, o esporte, muitas vezes nos 2 turnos do dia, né, ou na manhã na escola, ou na tarde, alguma atividade extracurricular, digamos. Aí eu optei por tentar uma transferência para educação física, acabou dando certo. Até a primeira aula eu não sabia se era o que eu queria de fato, até que essa aula era cadeira de anatomia, e aquilo ali para mim foi, sim, entendi tudo, não tive esforço nenhum para aprender, né? Então acho que já vem também de estar nesse meio, de conhecer, de na escola gostar muito de biologia, também ajudou um pouco. E é isso. Aí depois engajou e até hoje, né? Trabalho com isso, adoro. A corrida entrou na minha vida ali no meio da faculdade, comecei num estágio, né? E é isso, não larguei mais. Quase foi meu colega, mas virou teu colega, né? Que bom, né? O esporte agradece, né, a escolha do Ian. Eu quero começar te perguntando, Ian, tu começou a correr muito antes desse boom da corrida, né? Sim. E como é que tu enxerga esse aumento no número de participantes no esporte hoje? Pois então, do ponto de vista de trabalhar com isso, né, ser treinador e ter tido um contato com isso anteriormente, claro que é muito bom, né, essa questão de ter mais gente praticando exercício, independente de qual ele seja, né? Então, a pessoa geralmente ia para uma musculação ou para algum esporte, enfim, pode ser qualquer um, né? Mas dificilmente engaja. Então, a corrida, por ela ser algo prático de fazer, acho que isso fez com que a galera começasse e procurasse futuramente, né, evoluir nisso, que também a gente sabe é muito importante, né, do ponto de vista profissional, trabalhar com a evolução, com a melhora do condicionamento, não só trabalhar força na academia, não só levantar peso. Então é uma preparação que envolve também um outro lado da saúde, que não o de massa muscular, percentual de gordura, estética e por aí vai. Ah, com certeza, né? E eu vejo que muitos corredores iniciaram na corrida, né? E qual o grande problema que tu vê hoje nesses corredores que estão iniciando na corrida, né? O que tu vê os principais problemas que tu enxerga hoje em quem está iniciando? Então, a principal dificuldade na galera que começa a correr, sem já ter tido um histórico no esporte, em qualquer deles que seja, é a carga de impacto que a corrida tem, né? Então, por mais que o condicionamento a gente ganhe um pouco mais rápido, às vezes a nossa estrutura corporal não está preparada para receber, né, aquela demanda. Então, aliado ao início da corrida, sempre se recomenda continuar um trabalho de força ou já estar preparando o corpo para uma possível evolução, né? E aí a evolução na corrida ela é gradual, ela é constante, ela é devagar, né? Para que não sobrecarregue e comece a aparecer alguma lesão, algum desconforto que vai gerar futuramente uma lesão. Eu até ia perguntar para eles sobre o treino de força, né? Porque a gente aproveita quando os treinadores vêm aqui para reforçar essa mensagem, né? Sim. Claro que eu tenho que fazer a minha culpa, né? Eu nunca gostei. No início eu ia muito obrigada para academia, agora eu vou assim... Se eu falar que eu amo, eu vou mentir. Então não vou mentir, né? Eu vou porque eu entendo a importância. Mas eu acho que é legal salientar isso e reforçar muito essa mensagem. Principalmente como o Rafael te perguntou, para quem está começando. Porque também existe aquela estigma de que se eu ganhar muita massa muscular, eu vou correr mais devagar, né? E acho que é importante falar sobre isso, que não é esse o caminho, não é esse o pensamento, né? Exatamente. Do ponto de vista ali da educação física, né, o que é sinônimo de saúde?
quantidade de músculo e condicionamento, né? Então a gente cuida percentual de gordura, quantidade de massa, condicionamento, VO2, né? Mas prioritariamente é o não machucar e ao mesmo tempo ter uma constância e longevidade no esporte, né? Então fazer o esporte é bem cruel do ponto de vista de parar de treinar. Se tu tem que parar em uma semana, parece que tu perdeu tudo que tu construiu ao longo do tanto de tempo que tu conseguiu treinar, né? Então isso é bem cruel no esporte. Vale tanto para massa muscular quanto para condicionamento. Então a gente sempre tem que pensar que no dia seguinte a gente tem que estar bem, né? Beleza, na musculação, uma dorzinha muscular eventualmente quando começa é normal, mas ela não pode prejudicar a tua vida, né? Para que tu consiga trabalhar melhor, né? A questão da constância e daquilo que tu quer fazer, que por exemplo no nosso caso é correr melhor, né? Então tem que cuidar bastante a musculação como é feita, né? E, enfim, tem maneiras de se fazer que não prejudicam a corrida e ao mesmo tempo geram um benefício para nós. Tá passando várias fotos aqui, o pessoal de casa também tá conseguindo assistir, olhar essas fotos. São fotos tuas, né, de provas, Sim, fotos sim. lindas aí, também de pódio, de conquistas, né? Essa aí que tá passando também, super bonito. Eu sempre brinco, eu falo isso pra ti, né? O cara que corre mais bonito em Porto Alegre, né? Se vocês nunca viram o Ian correndo na aula, vocês precisam ver, porque ele não corre, ele flutua. Eu não entendo realmente, porque assim, parece que ele não toca o chão, parece que ele tá flutuando. Eu acho bonita a corrida dele, eu falo isso pra ele, né? E esse é o Ian corredor, Obrigado. né? É o Ian que começou aí a vida na corrida. Mas o Ian treinador veio depois, né? Sim. O que o Ian corredor aprendeu na corrida que hoje o prof, né, o treinador, ensina lá aos seus alunos da assessoria? Então, a parte do conhecimento técnico e científico me ajudou muito, principalmente a aplicar em mim mesmo coisas que me fizeram, por muitos anos, evitar lesão. Porque eu era assim, quando eu não fazia nada de manhã, eu saía para correr de tarde. Por exemplo, ou eu fazia, quando criança, natação, ou jogava futebol na escola. Eram meus dois esportes. Quando eu não fazia nada disso, final de tarde, não consegui treinar, não consegui fazer nada, vou sair para correr. E na época, o primeiro trecho da orla nem era reformado ainda. E eu só lembro que eu ia até o gasômetro e voltava 2 vezes. Hoje eu sei que isso tem 5, 6 quilômetros. E aí, bom, na época eu fazia entre 20 e 30 minutos, mas nem cuidava, assim, eu olhava no relógio a hora que eu saía, hoje dá pra correr 30 minutos. E aí eu ficava correndo, chegava em casa, deu 20 e poucos, beleza. Mas naquela época nem cuidava, pace, distância. E aí é uma coisa que quando eu virei treinador e entrei no mundo da corrida como ele tá atualmente, eu meio que perdi, assim, isso é um relato meio não tão bom, né? Porque eu nunca mais corri sem cuidar do que eu estava fazendo. E isso muitas vezes tira o prazer daquilo que a gente faz, mas a gente entende que tem que botar ali no Strava, tem que botar no relógio, tem que registrar aquele momento ali, né? Até para contabilizar depois, né? Monitorar o que tu está fazendo, para ver, pode ser que eu me machuque, eu corri demais essa semana, vou dar uma segurada. E isso a gente vai mensurando, né, com o conhecimento que agora eu tenho. Como treinador também, tu participa de um projeto social muito bonito do Corra para o Bem, inclusive que já estiveram recentemente aqui no programa. Como voluntário, né? Como voluntário, né? Tu trabalha como voluntário nesse projeto. E eu queria saber de ti, como é enxergar a evolução dessas crianças no esporte? Pois então, o projeto começou com o Felipe, né, que esteve aqui. Ele que administra, ele que faz tudo. E ele me convidou para ser professor, né? E é maravilhoso porque é um incentivo ao esporte também desde jovem, né? Então a gente sabe que na verdade o Corra para o Bem é dentro da MIM, né? Que é um projeto gigante, né? Que ele atua no contraturno das crianças da escola, né? Ali na Bom Jesus. Então, ofertar uma atividade que as crianças... E outra, né? Houve uma pesquisa antes e as crianças quiseram fazer a corrida. Então, eu vou sempre feliz para lá porque é muito bom de observar, né?
E volta e meia com o relógio, né? A gente tem, eu, o Felipe ali, as crianças pedem para correr com o relógio. Esses dias um dos guris não quis fazer a aula ali, né? O proposto, o treino do dia e tal. E aí o Felipe deu o relógio dele e disse assim, tá, meu, fica correndo aqui na volta da praça, então. E aí o guri, quando foi olhar, tinha feito 5 km. Nossa! Então, assim, claro, correndo, caminhando, saiu muito forte, teve que caminhar, parou um pouco, tomou uma água. Tá tudo bem. Até né? porque ele foi fazendo durante a aula inteira e 5 km. Eu ia te dizer que até porque eles não correm devagar, né? Eles não sabem brincar, né? Eu já tentei correr com eles e o negócio ali é forte, né? Acho que é uma coisa de meio que de gastar energia, assim, né? E é o que a gente faz também, né? Muitas vezes a pessoa começa a correr e já quer correr. Ou quem nunca ouviu, não consigo correr uma quadra, não consigo correr 1 quilômetro. Tá, mas peraí, como é que tu tá tentando correr, né? Tu tá tentando moderadamente ir ganhando metro por metro, ou tu tá querendo gastar aquela energia e sair correndo o mais rápido que tu consegue. Então, a gente entende também, a gente foi criança. Mas é demais, né? A gente é muito bom. Já teve vários contatos com eles, inclusive tem um treinão comemorativo do Corra Pro Bem, já deixar o convite, né? O nosso próximo treinão é junto com o Corra Pro Bem, 16 agora de maio vai acontecer no Pontal Shopping, e a gente convida todos vocês para participarem, é gratuito, vocês podem contribuir também para o projeto participando, vai ter venda de camisetas lá para quem quiser ajudar, vai ser lindo, né? Sim, vai ser espetacular. Estão montando toda uma estrutura lá para receber as crianças e receber o projeto e comemorar esse 1 ano do projeto. Vai ter até treinão Kids, né? Vai ter treinão para as crianças também. Aí. É uma novidade, né? Em comemoração do Corra Pro Bem. E eu queria te perguntar, Ian, uma mensagem agora, te pedir para deixar uma mensagem para quem está começando, para quem já começou e está na dúvida se segue na corrida. Qual mensagem te deixaria, ou como corredor, ou como treinador, ou como os dois, da tua visão, do teu amor pelo esporte? O que tu deixaria de mensagem para quem está assistindo a gente? Acho que o principal é não parar, independente do que aconteça, né? Lesões surgem, pode acontecer, mas a gente tem que superar isso, né? A lesão dura o quê? 2, 3 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas voltar para o esporte, porque se em algum momento tu gostou, a gente tem que resgatar isso de volta, porque é uma coisa que naturalmente vai te pegando de novo, né? E é sobre a vida também, né? Sobre não desistir, e assim como tudo que a gente tem que encarar, né? Ou como atleta, ou como trabalhador, ou como, enfim, pai, mãe, né? Enfim, a gente tem os desafios e a gente só consegue superar se a gente tiver uma capacidade mental, né? Um repertório de desafios na vida que a gente já teve que superar. Então isso a gente vai construindo aos poucos, e a corrida é bem legal porque é isso, né? Tu pode começar correndo 1 quilômetro, depois tu corre 3, depois tu corre 5, depois tu corre 10, depois tu vai querer fazer uma meia maratona. Meus alunos ficam bravos comigo porque muitas vezes eu digo para eles, não, olha só, tu já corre 3 vezes na semana, 10 quilômetros todo dia, essas 3 vezes, né? Então assim, tu consegue já treinar para uma meia maratona. Claro, com devido tempo ali, ajustando aqui e ali, mas tem parâmetros que a gente utiliza e, enfim, tudo é possível, é só evoluir, é só ter calma e é só começar também, né? Começar é o mais difícil. É verdade, dar o primeiro passo, né? Isso. Tu acha que acabou, mas não acabou, tá? Tu veio de tênis, eu já vi que tu veio de tênis, então te prepara, porque agora tem treino de tiro. Mas é de perguntas, tá? Vamos lá, vamos lá. Perguntas rápidas com respostas rápidas. Tá e bem. tu nem tá sabendo, né? Então vou começar te perguntando, teu tênis preferido? Não tive ainda, mas já botei no pé um Adios Pro 4. E é tênisão, né? Tênisão. Show. Eu experimentei ele em São Paulo, na São Silvestre, final do ano passado, na loja, né? E quase trouxe. Quase veio pra Porto Alegre. A gente fica namorando, né? Fica. Show. Tinha uma esteira lá e botei no pé, dei um trotezinho ali. A Muito gente bom. não testou ainda, então a gente também não podemos falar, mas a gente sabe que todo mundo fala muito bem Sim. do tênis, né? Agora, treino longo ou treino intervalado? Eu gosto mais do longo, né? Acho que é a nossa base aeróbia, né? E muitas vezes é uma válvula que a gente usa para meio que não... O treino de tiro envolve uma programação, né?
Então a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem alimentado, a gente tem que estar preparado e estimulado para fazer aquilo. Acho que o treino de tiro demanda um pouco mais de motivação, assim. Então eu iria mais pro longo que só sair correndo. Eu não gosto, né? Eu faço, tu sabe, me encontrar na pista, né? Eu faço porque eu sei que eu preciso, mas não, a treino de gente tiro precisa. não é comigo, né? E a última pergunta é: qual é a tua distância preferida? Acho que vai continuar sendo 42, a partir do momento que eu conseguir voltar a correr ele, mas eu tenho o objetivo de correr ele melhor, né? Um pouco melhor. Então, acho que não é para esse ano, acho que esse ano é só eu continuar conseguindo treinar bem, mas eu quero atingir um índice para as majors. Acho que Boston, para minha idade, aí que tá, né? Eu fiz a minha segunda maratona, deu 2 horas 57, 58 e o índice era sub 3 horas. No ano seguinte, o índice baixou para 2:55. Então, eu ainda tenho que tentar fazer o índice. E é isso. Acho que depois, para mim, eu acho que eu vou dar um tempo nas maratonas. Não tenho um prazo ainda, mas depois eu quero ir pro lado talvez do triatlon ou voltar a nadar somente. E, enfim, a gente tá falando de 2, 3 anos pra frente, tem muita coisa ainda pra acontecer. E tem histórico na família, né? Se ele for pro Pois triatlon, né? tá Tem super que fazer, entendido, né? Exatamente. Não, o pai tá lá, tem um monte de bike em casa, né? E eu louco pra pegar, ele não deixa. Não deixa. Mas é que também eu prefiro correr, né? Então, Sim. é isso. Ian, quem quiser te acompanhar, como é que faz? Então, tem o Instagram da assessoria, que é @IanTreinamento. Para quem procura, né, essa parte do treinamento em si na corrida. Mas tem o meu pessoal também, que é Ian RSF, que é Rodrigues da Silva Fajardo, né, todo o meu sobrenome, apenas as iniciais. E é isso, ou por aí pela rua correndo, né. Acho que é isso, ou nos próximos eventos da Adri e do Rafa, com certeza, né? Quero muito estar, a gente tenta sempre, né? Mas geralmente são no sábado de manhã, nos treinos de vocês, e aí eu também tô na tenda lá com o pessoal na orla. Então, ainda vou conseguir. Fica o convite, né, pro dia 16 de maio, daqui a pouco se conseguir trazer a tenda, trazer o pessoal, fazer junto aí com o nosso treinão. Todos serão muito bem-vindos comemorar junto aí um ano do projeto, né? Perfeito. A gente agradece muito, né, estar aqui com a agradeço. gente, todo esse conteúdo que tu trouxe pro pessoal que tá começando, para quem já corre, muito valioso, acho que informações super importantes, muito obrigada. Eu que agradeço. E se você ficou com vontade de correr, confira a agenda do Corre depois do intervalo. Voltamos e vamos conferir o que nós temos de provas nesse final de semana na nossa agenda do Corre. No sábado, dia 9 de maio, nós temos as seguintes provas. Bender Beer Run, que vai acontecer em Sapucaia do Sul, com distâncias de 13,6 km. Granado Pink, que acontece aqui em Porto Alegre, com distância única de 5 km. Estância Night Run, com distância de 5,3 km em Estância Velha. E Elas no Corre, com distância de 3 e 5 km em Gravataí. E no domingo, dia 10, nós teremos a segunda rústica de aniversário de Três Coroas, com distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros em Três Coroas. Teremos o Circuito das Estações Marau, com distâncias de 5 quilômetros. E como é Dia das Mães, esse final de semana tem poucas provas. E nós já gostaríamos de deixar aqui a nossa homenagem a todas as mães, e em especial as nossas, né? Um beijo para elas. Fica aí o nosso abraço, então, a todas as mães. Um beijo para vocês. Lembrando que dia 16 de maio tem treinão, já tem inscrições abertas. O Ian estava aí, participou conosco. Já fica o convite também. É o aniversário do Corra Pro Bem, esse projeto lindo que a gente ama, né? E a gente agradece muito quem acompanhou a gente até aqui. Semana que vem tem mais. Tchau! Tchau, tchau!